Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e você conhece o Credo Apostólico? Você sabe por que ele foi desenvolvido? Você sabe quais os elementos doutrinários contidos no Credo dos Apóstolos? Você sabe como ele foi usado para combater as heresias ali do século II? Este é o nosso assunto do vídeo de hoje. Então nós vimos no vídeo anterior que o processo do cânon do Novo Testamento foi uma das respostas que a igreja deu às heresias ali surgidas no segundo século. E hoje falaremos sobre o Credo Apostólico. Bom, o Credo Apostólico, como nós conhecemos hoje, e eu vou colocar na descrição desse vídeo o texto na íntegra do Credo Apostólico, mas o credo, ele surgiu como um símbolo de fé. E o que é um símbolo de fé? A palavra símbolo naquela época não tinha o mesmo significado de hoje, mas o que era símbolo? Então, digamos que dois generais se separassem, numa época de guerra, por exemplo, então eles pegavam uma peça de barro e quebravam ao meio, e cada um ficava com um pedaço. Quando um general escrevia uma carta para o outro general, ele mandava com o mensageiro este pedaço da peça de barro para que o outro general soubesse que aquela carta tinha sido mandada pela pessoa exata. Ao juntar as duas peças, ele teria esta comprovação. Então, o símbolo de fé ele servia para identificar aquela pessoa que de fato cria nas doutrinas como entendida pela igreja através das cartas de Paulo, de Pedro, de João, dos evangelhos e assim por diante. Porque naquela época estava surgindo algumas heresias, então era preciso dessa confirmação. E este símbolo de fé, ele começou a ser usado muito fortemente durante o batismo. Então, quando a pessoa era batizada, ela era questionada a respeito de três importantes questões. E essas questões, que era o símbolo de fé, é que deu origem ao credo apostólico. Aliás, uma nota de rodapé aqui. Apesar desta expressão credo dos apóstolos, ou credo apostólico, é porque se acreditava que esta formulação tinha sido feita pelos apóstolos. Mas, na verdade, depois se descobriu que esta formulação não vinha dos apóstolos, mas, na verdade, tinha surgido ali no segundo século como esse símbolo de fé, como uma maneira de comprovar se aquele cristão que estava sendo batizado, de fato, cria na doutrina verdadeira. É claro que esta formulação pode ser chamada de credo apostólico porque ela está alinhado com os ensinamentos dos apóstolos. Então, quais eram as três perguntas que se fazia à pessoa que se batizava? Primeira, você crê que Deus é todo-poderoso? Segunda pergunta, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e de Maria, a Virgem, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo entre os mortos, e ascendeu ao céu, e se sentou à destra do Pai, e virá a julgar os vivos e os mortos? Você crê nisso? Terceira pergunta, você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? Então, essas eram as três perguntas feitas àquele que estava se batizando. Então, o que nós podemos perceber aqui quando lemos estas perguntas, ou o credo apostólico, a primeira coisa é que você percebeu que ele foi elaborado em cima da doutrina trinitária, de um Deus trino. Você viu que ele cita Deus, Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo.
Este é o primeiro ponto bastante importante. E o segundo ponto é que como nós veremos agora, cada frase nestas perguntas, ela vai combater ali cada uma das heresias levantada ou pelos gnósticos ou pelos marcionitas. Então nós começamos aqui com a primeira pergunta, que é: você crê num Deus Todo-Poderoso? Então aqui está afirmando que Deus, ele é todo-poderoso. E interessante aqui que a palavra grega usada é o pantocrato, e significa soberano ou governador de todas as coisas. Então este Deus, ele é único, é o Deus todo soberano e poderoso. E não havia aquela divisão entre um Deus menor, um Deus mau, lá dos gnósticos ou do Marcião, que dizia que o Jeová, o Deus mau, tinha criado este mundo e que existia um outro Deus, o Pai do Senhor Jesus. Não, é o Deus único, todo-poderoso. Sobre Jesus, aqui você vê que a formulação em cima da pessoa de Cristo, ela é mais extensa, ela é mais detalhada, porque muitas heresias foram levantadas em cima da natureza de Jesus. Então vamos ver aqui cada uma das frases e como cada uma combate as heresias. Ele começa perguntando: você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus? Então, primeiro é Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, não é? Este mesmo Deus que foi citado na primeira cláusula, ou primeira pergunta, que é um Deus pantocrator, o Deus soberano, todo-poderoso. Esse Jesus, então, número 1, é filho deste Deus, que nasceu do Espírito Santo e de Maria. Então aqui é interessante que a origem de Jesus, ela é dupla. Ele vem do Espírito Santo, porque ele foi concebido sob o poder do Espírito Santo, que não foi uma relação entre Maria e José, e portanto Jesus tem uma natureza divina, plena, ao mesmo tempo que Jesus é nascido de Maria, a Virgem. E aqui eu vou me ater à questão de Maria ser um ser humano. Então Jesus tinha também uma natureza humana. Essa dualidade da natureza de Jesus foi muito discutida ali no primeiro século, no terceiro e no quarto também. E aqui é outra história, na verdade. Mas aqui esta pergunta, ou o credo apostólico, está apontando para esta natureza dupla de Jesus. E também, ao indicar que ele nasceu de Maria, esta pergunta, ou esta frase, esta afirmação está combatendo aquela heresia de Marcião que disse que Jesus não havia nascido. Jesus havia simplesmente aparecido neste mundo como um homem feito. E aqui diz, não, Jesus nasceu de Maria. E a terceira coisa interessante aqui é a menção a Pôncio Pilatos. Você já pensou por que o credo apostólico menciona Pôncio Pilatos? Não foi para culpar o governador romano da morte de Cristo, mas na verdade foi para pontuar a morte de Cristo na história. Jesus morreu na época, ou sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi uma figura histórica e que existe até mesmo nos relatos históricos da história secular. Pilatos é uma figura, um personagem conhecido fora da Bíblia, nos relatos seculares também. Então aqui o credo pontua que Jesus morreu, além de indicar que ele morreu sim, e foi na época de Pilatos. Além disso, vai dizer que foi crucificado, morreu e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, e ascendeu aos céus. Por último, e referindo-se ainda a Jesus Cristo, o credo afirma que virá julgar. Você lembra que Marcião dizia que o Deus, Pai de Jesus Cristo, o Deus do Novo Testamento, era um Deus simplesmente amoroso, que nos dava a salvação somente, sem nos cobrar nada, e que não julgaria ninguém? Então aqui o credo apostólico está dizendo que sim, Jesus voltará para julgar.
não é? Então, este entendimento, aquele que estava sendo batizado deveria ter. E por último, nós temos a questão do Espírito Santo, não é? A terceira pergunta é: você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição da carne? E aqui é interessante perceber que existem duas questões também dirigidas contra os hereges. Primeiro é a Santa Igreja, porque no momento em que estava se levantando várias heresias, ou mesmo uma igreja que estava rivalizando com as igrejas cristãs, então aqui agora os pais da igreja estão afirmando que há uma igreja una, herdeira da fé apostólica. Então a pergunta aqui para o batizando era: você crê na Santa Igreja? Claro, no Espírito Santo primeiro e na Santa Igreja. Esta igreja, herdeira da fé, depositária da fé apostólica. Não na igreja dos maçonitas, não nas heresias gnósticas, mas na igreja depositária da fé apostólica. E depois ele fala da ressurreição da carne. Lembra lá que os gnósticos diziam que a matéria era má? E Marcião também cria nisso? Aqui está falando que não, porque nós ressuscitaremos novamente com corpos. Os corpos, o corpo, a matéria não é má. Quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo era muito bom. Então, depois, estas três perguntas sofreram algumas modificações e se transformou no que nós conhecemos hoje como o Credo dos Apóstolos. Então, esta foi a segunda maneira como a igreja combateu as heresias que se levantaram ali no segundo século. Então, eu espero que você tenha gostado e entendido esses dois pontos e que isso tenha acrescentado no seu conhecimento sobre a história da igreja. Então, forte abraço e até o próximo estudo.